Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de exercícios sobre calorimetria, princípio da troca de calor, que é muito importante para o vestibular, tá ok? Bom, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo! Bom pessoal, outra questão interessante de princípio da troca de calor, né? Calorimetria. Então, toda questão que vier a palavra mistura em um calorímetro, faça uma tabela que fica mais fácil de raciocinar, ok? Misturam-se 200 gramas de gelo a 0 grau. Então, vou colocar aqui 200 gramas de gelo, que está a 0 grau centígrados, com 1000 gramas de água a 55 graus. Então, vou colocar aqui 1000 gramas de água a 55 graus. Então, vamos fazer a tabelinha aqui como eu ensinei. MC, temperatura final, temperatura inicial, que é a equação da calorimetria, né? O calor sensível. E aqui em cima eu vou colocar o calor latente, que é aquele calor na hora da mudança de estado, que é M vezes L, que nós aprendemos na parte teórica, né? Aqui nós vamos colocar as substâncias que estão misturadas, as substâncias A, B e C, né? Ou D, quantas forem as substâncias dentro do calorímetro. Então vamos lá. Então nós temos aqui gelo, ele falou que são 200 gramas de gelo, vou colocar 200 aqui, com a temperatura inicial de 0 grau. E ele colocou água, e na questão são 1000 gramas de água, a uma temperatura de 55, ok? Bom, qual a temperatura de equilíbrio da mistura resultante? Bom, toda vez que eu tiver água misturado com gelo, eu tenho que ver se o gelo todo vai derreter. Como é que eu vejo isso, Carlos? Calculando a quantidade de calor latente, que é o calor latente de fusão da água, e comparar com o calor da água que está misturado e ver quem é maior. Se essa quantidade de calor for maior do que a do gelo fundente, é porque todo o gelo vai se fundir. Então vamos ver. Eu tenho 200 gramas de gelo, calor latente de fusão ele deu na questão, ó, que é 80, que é esse Lzinho aqui, vocês aprenderam comigo na parte teórica. Então, 2 vezes 8 dá 16, completa com 3 zeros. Então, eu preciso de 16 mil calorias para todo o gelo derreter. Como eu tenho 1000 gramas de água, né? Tem aqui, ó, 1000 gramas de água. 1000 gramas de água a 55, o calor específico da água é a 55 graus. Então vai dar 55 mil calorias. Ora, então eu sei que eu tenho mais quantidade de calor de água do que o necessário para derreter. 55 mil é maior do que 16 mil. Então todo o gelo derrete. Então todo o gelo derrete. Então vou colocar aqui fundente. E a massa de gelo fundente é todas as 200 gramas. E o calor latente, ó, L, eu vou colocar aqui é 80. Então, gelo fundente 200 vezes 80. Na hora da mudança de estado, calor latente não tem variação de temperatura. Bom, ele quer saber a temperatura final. Então, ele quer essa temperatura aqui. Então, eu vou colocar X aqui, X aqui. O gelo, calor específico do gelo, ele não deu na questão. Eu vou considerar sendo 1 e da água no estado líquido 1 também. Se ele tivesse dado que é 0,5 do gelo, eu colocaria 0,5. Como ele não deu, eu vou considerar sendo 1. Eu sei que a soma das quantidades de calor trocadas pelo gelo, pela água e pelo gelo fundente, pelo princípio da troca de calor, a soma tem que dar 0. Então vamos lá, primeira linha aqui, eu tenho 200 vezes 1 vezes x menos 0, mais 1000, segunda linha, né? Vezes 1, vezes a variação de temperatura x menos 55. Mais, terceira linha, 200 vezes 80 igual a 0. Então, vamos resolver isso aqui. Vou colocar um 0 aqui. Vamos resolver essa equação. Então, 200 vezes 1, 200 vezes x, 200x. Então, vamos colocar aqui 200x mais 200 vezes 0 vai dar 0. Então, precisa colocar 1000 vezes 1, 1000 vezes x, 1000x. Menos 1000 vezes 1 dá 1000 vezes 55, 55 mil. Mais 200 vezes 80 vai dar 16 mil. Igual a 0, ok? Então, vamos ter
vamos ter o seguinte. Vamos ter 200x mais 1000, x vai dar 1200x. Igual a 55.000 menos 16.000. Vamos colocar aqui 55.000 menos 16.000 dá exatamente 53.000. Vem para cá positivo, né? Porque vai dar negativo. Então vamos lá, 55.000, fazer de novo, negativo, menos 16.000, vai dar 39.000. Vem para cá positivo, 39.000. Então o x vai ficar igual a 39.000 dividido por 1.200. Estou cortando 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 390 dividido por 12, que dá 32,5 graus centígrados, que é a resposta, ok? Pronto, uma questão bem interessante, lembrando que sempre tem que fazer esse cálculozinho aqui. Se aqui desse a quantidade de calor da água fosse menor do que a quantidade de calor para fundir todo o gelo, aí a temperatura final de equilíbrio já seria zero, ok? Vamos ver a questão 10 aqui. Ele diz na questão, uma barra de gelo de 100 gramas de massa a menos 20 graus é colocada num recipiente de 15 gramas de água. Então eu tenho 15 gramas de água e coloquei uma pedra de gelo aqui de 100 gramas. Eu tenho 15 gramas de água. Só que ele falou que o gelo a 100 gramas está a uma temperatura de menos 20 graus centígrados. E a água está a 10 graus centígrados. Então vamos ver aqui. O calor latente de fusão do gelo é a massa vezes o calor latente de fusão. Vamos comparar logo para ver se o gelo todo se funde. A massa de gelo é 100, o calor latente de fusão é 80. Então eu tenho, são necessárias 8.000 calorias para fundir todo o gelo. Mas a quantidade de água é calor sensível, vai ficar a massa 15 gramas de água, calor específico é 1, e a temperatura da água ele falou que é 10 graus centígrados, né? 10 graus centígrados. Então eu vou ter 150 calorias, ok? Ora, 150 calorias é bem menor do que 8.000. Então essa quantidade de água não consegue derreter o gelo. Então, porque 150 é menor do que 8.000. Então a temperatura de equilíbrio final vai ser zero, não precisa fazer nem a tabela. Então a resposta é zero. Bom, então fácil entender, toda vez que tiver mistura de água com gelo, primeiro cálculo que faz, vê a quantidade de calor latente que é necessário para derreter todo o gelo. E calcula a quantidade de calor fornecida pela água. Se for maior, todo o gelo se derrete. Aí a gente vai ter que calcular a temperatura final de equilíbrio. Mas, se ele pergunta a temperatura final de equilíbrio e a quantidade de calor latente é maior do que a quantidade de calor que a água vai fornecer, vai ficar gelo boiando na água. Gelo boiando na água, temperatura final de equilíbrio é 0 grau, ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Tem mais lista de exercícios lá para vocês. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Até mais. Vejo vocês em breve. Tchau!